Boa noite a todos que aqui se encontram. Bem-vindos ao 8º encontro do ciclo de debate sobre ensino de filosofia e formação de professores. Este evento é uma iniciativa do Sebo Cultural itinerante em parceria com o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Esse evento tem como objetivo promover a formação docente dos alunos de graduação e egresso do curso de filosofia, articulando saberes teóricos e práticos. Os encontros serão mensais no período de janeiro a dezembro de 2021. E a divulgação do período de inscrição e da programação será feita mensalmente nas redes sociais do CEI, do PIBID e do curso de filosofia da UFO. Os encontros são certificação para quem registrar a frequência no formulário eletrônico disponibilizado pelos organizadores do evento. Hoje teremos o nosso 8º encontro com a convidada professora Débora Fofano. Vamos partir para o momento cultural. Eu convido a colega Antônia Raquel Fontinelli Batista. Ela vai apresentar a sessão de desenhos. Seja bem-vinda, o espaço é seu. Então, boa noite, gente. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir? Tudo certo? Tá perfeito, tá perfeito. Tá, obrigada. Eu fui convidada, né, a falar um pouco sobre os meus desenhos, as minhas pinturas. E enquanto for passando aí os desenhos, as pinturas que eu mandei, eu vou falar um pouquinho da minha relação com a arte, né? Então, desde sempre eu tenho essa relação com o desenho, com a pintura. Desde criança eu sempre gostei muito de desenhar. Eu desenhava em tudo, né? Todo papel que eu via eu queria desenhar. Só que quando eu fui crescendo, eu fui perdendo o hábito, né? Só que ano passado eu voltei a desenhar, né? No período que a uva parou, né? E aí nesse período que a uva parou, eu comecei a desenhar digital, né? Fazer desenho digital, acho que até já passou alguns aí. E isso no ano passado. Aí esse ano eu comecei a fazer umas aquarelas, essa aí tá passando uma delas. E aquarela eu fazia retratos, né? Eu pegava foto de referência na internet, ia fazendo, copiando. E aí agora, há um mês, eu comecei a pintar a tela, né? Com tinta acrílica. Inclusive tá passando agora, né? Algumas que eu fiz. E eu me identifiquei muito, né? Com pintura em tela. Inclusive eu até já fiz encomenda, né? Me encomendaram tela. Então, a partir do momento, né, que eu voltei a pintar, a desenhar, eu mudei assim a minha perspectiva sobre mim mesma, sabe? No sentido de autoconfiança, sabe? Autoestima, porque a gente cresce com meio que uma pressão, né? Uma pressão com aquela ideia de que se a gente nunca fazer faculdade, essa coisa mais formal, né, faculdade e tal, a gente nunca vai ser ou ter nada na vida. Eu faço faculdade, né, faço ciências sociais na UVA. Apesar de eu gostar muito do curso, eu sou meio que uma aluna mediana, sabe? E sempre foi assim, acho que a minha vida toda eu fui uma aluna mediana. E depois que eu me reencontrei com a pintura, eu comecei a me ver de outro jeito, como eu disse, né? Eu comecei a ter mais autoconfiança, acreditar mais em mim, sabe? Não por uma questão de ego, mas ter meio que um reconhecimento, né? Saber que eu sei fazer alguma coisa, ou que os desenhos, a pintura possa até conciliar como um trabalho, né? E
Eu acho que era basicamente isso. Eu acho que vocês viram por aí, né, as pinturas que eu fiz, os desenhos digital. E eu acho que é isso. Parabéns, Raquel. Muito lindo os seus desenhos. E agora eu Obrigada. chamo. Alguém tem algo a falar, algum respeito da professora Hermínio? Está parabenizando, excelente. Bom, vamos seguir. Agora eu passo a fala para a professora Priscila Pontes. Boa noite, né? Boa noite a todos e todas. Primeiro, parabenizar a Raquel pelo trabalho, pela expressão, né, artística. Como ela disse, né, às vezes se sente um vazio da necessidade de fazer, de estar no meio acadêmico como se fosse uma coisa fria, cinzenta, né, escura, e as suas obras trouxeram um pouco de cor. O Sebo sempre, né, tem tentado, durante os ciclos de debate, trazer esse momento cultural e esse momento que também é afetuoso, é um momento em que a gente também se aproxima das outras linguagens, né, e das outras expressões. Parabéns, Raquel. E boa noite, primeiramente também, à professora Débora Fofano. Eu acredito que essa noite vai ser uma noite de muita discussão e de muito aprendizado, porque a temática da Débora é uma temática muito instigante, assim, né, de pensar, e muito necessária de pensar, né, o ensino das filósofas e a mulher na filosofia. Mas antes da Débora de passar a palavra, né, para o mediador da noite, a gente hoje também está fazendo o lançamento de um projeto do Sebo Cultural Itinerante, que nasceu no primeiro Encontro Nacional de Filosofia da Técnica e Educação, né, no ENFIT, que é o lançamento do nosso primeiro episódio, né, do podcast do ExopoCast, o podcast do Sebo Cultural Itinerante. Eu disse que nasceu no ENFIT porque no ENFIT nós fizemos umas oficinas, que foram oficinas bem diferentes do que o curso de filosofia naquele tempo ministrava. Era uma oficina de fotografia e uma oficina de podcast. Na oficina de podcast, nós tivemos a participação da Fran Nascimento, que era estudante do curso de música, muito envolvida na área da cultura de Sobral, e ela tinha um podcast com um grupo específico, e nós gravamos um podcast naquele momento. E aí essa ideia ficou sendo, né, germinada, nutrida, e aí agora, junto com os bolsistas do Sebo Cultural Itinerante. E junto com o professor coordenador do Sebo, o professor Hermínio, nós gravamos o nosso primeiro episódio. O Genilson está aí nos mostrando. O tema do primeiro episódio é o que é isso, o Sebo Cultural Itinerante. Nós contamos um pouco da história do Sebo Cultural, como surgiu, e temos aí a participação, como eu disse, né, do professor Hermínio, como coordenador do Sebo, a minha participação como professora colaboradora do Sebo Cultural, e os dois bolsistas, né, o Genilson e a Clarice. Então, ele já vai ser lançado, né, agora, Genilson, eu não me recordo, mas ele já está na plataforma do Spotify. Vocês vão só lá no link e vocês vão nos ouvir e relembrar um pouco da história do Sebo, de como surgiu. A gente tem outros projetos com outros professores já, algumas ideias dos próximos episódios. Não sei se vocês se recordam, né, que esse nome ExopoCast lembra o nome do nosso jornal também, Exopo, né? E fica aí o convite. E eu passo agora a palavra para o professor Hermínio e desejo a todos um bom ciclo de debates. Como o nosso colega Cirineu já disse, nós estamos no oitavo encontro deste ano. Então, obrigado, boa noite e bom evento a todos. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer imensamente a colaboração da professora Débora, a disposição de participar aqui conosco, trazendo uma temática bastante instigante, como a professora Priscila já colocou, né? Questão do ensino de filosofia e a presença da mulher, né? Nós temos uma dívida muito grande em relação
a presença da mulher na filosofia, os nossos cursos de filosofia deixa muito a desejar em relação às discussões, às reflexões sobre a presença da mulher na filosofia, e a Débora está trazendo hoje essa questão para a gente refletir sobre ela. Aqui também quero agradecer aqui a presença dos nossos alunos do curso de filosofia, os nossos colegas professores e os demais participantes que estão aqui conosco. Como a professora Priscila já falou, nós hoje estamos fazendo o lançamento do podcast, né, do Centro Cultural Itinerante, essa proposta que nasceu no primeiro Enfit, e agora nós estamos tirando do papel, né? O podcast é dirigido pelos nossos 2 bolsistas, o Genilson da Conceição Oliveira e por Clarice Gomes. Eles 2 preparam todo o roteiro e também faz as entrevistas, e o Genilson faz a gravação final e disponibiliza na plataforma digital. Então, nesse momento foi uma entrevista, uma conversa só com poucas pessoas, né, que faz parte que somos membros do Centro Cultural Itinerante. Daqui para frente, a gente vai dar sequência às discussões, convidando outros membros do Centro Cultural Itinerante, assim como os egressos e professores do curso de filosofia, e também convidar pessoas de outras instituições. Os episódios, eles versarão sobre diversas temáticas, entre as quais trabalharemos com poesia, com questões filosóficas, com debate do ponto de vista da psicologia, da sociologia, das artes de um modo geral. Então, nós queremos fazer um trabalho de discussão a partir dessa outra maneira de se trabalhar, tá certo? De tornar mais acessível as discussões que nós realizamos aqui no projeto. E com essa pandemia, com certeza, o Centro Cultural precisou se reinventar e usar as plataformas digitais para poder promover o espaço de debate, o espaço de formação, para permitir experiências formativas para as demais diversas pessoas. Então é isso, pessoal. A gente deseja um excelente evento e, mais uma vez, seja bem-vinda, professora Débora, e os demais companheiros aqui presentes. Obrigado. Obrigado, professor Hermínio. Agora eu convido o senhor Silas, ele será o mediador nesta noite. Então, boa noite a todos, boa noite, professor Hermínio, coordenador do Centro Cultural Itinerante, coordenador também do PIBID, Projeto Filosofia. Boa noite à professora Débora, que vai entrar hoje com a temática, e a todos os nossos colegas que estão aí participando do 8º encontro do ciclo de debates. Professora, o seu tempo de fala são 40 minutos. Durante a fala da palestrante, as perguntas já podem ser colocadas no chat ou serem feitas no final da fala da palestrante, por microfone aberto. O link da frequência será disponibilizado às 8h30 da noite. Ouvintes, manter a câmera e microfone desligados durante a fala da palestrante. Então, são esses nossos avisos. O tema de hoje, do 8º ciclo de debates, é o ensino de filósofas à mulher na filosofia. Nós temos por convidada a professora Débora Fofano, Petrópolis, Rio de Janeiro, licenciada e mestre em filosofia pela UES, doutoranda em filosofia e sociologia da educação na UFC, onde desenvolve pesquisas sobre ideologia e violência na educação, a partir de Esses e Zec, pesquisadora do grupo Teoria Crítica, Filosofia Contemporânea e Educação, FACED UFC. Atualmente é professora da Rede Estadual do Ceará e da Escola Espaço Vida. Faz parte do coletivo de filósofas Ieba Belô e do Fórum de Professores de Filosofia do Ceará,
e é criadora do conteúdo da página Filosofia de Interrogação, do podcast Perdidos na Paralaxe e do canal no YouTube Aconchego Filosófico. Pesquisadora de filósofas, filosofia política e de ensino de filosofia, afirma: apesar de fazer coisas com afinco, não se levo muito a sério. Gosto de atravessar minha vida com a filosofia e a complexidade que sou enquanto amante, feminista, professora, mãe, filósofa, podcaster e crítica de arte depois de algumas cervejas. A fala é sua, professora Débora. Boa noite, pessoal. Já deu uma descontraída aí, né, professor Hermínio? Boa noite, Silas. Muito feliz com o convite de vocês, tá certo? E feliz também de ver a valorização que vocês têm com os estudantes, de promover o trabalho deles, promover que eles façam esse encontro, né, da diversidade de saberes com a filosofia que a arte promove. Parabéns, Raquel, adorei ver suas pinturas. E já me identifiquei também, já vou dar o play aqui para ouvir o podcast de vocês. Eu dou boas-vindas à Podosfera, que eu já estou nessa luta aí de podcast também já tem bastante tempo, e é uma plataforma de divulgação muito bacana, que dá para a gente interagir de uma maneira excelente com relação ao conhecimento, né? Então, feliz em ter mais colegas podcasters nessa trajetória, nessa jornada, né? E hoje vim aqui falar um pouco com vocês sobre as filósofas, né? O Silas falou e a gente já está sabendo, então fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da exposição, tá bom? Pode colocar aí no chat. Se por acaso eu não acompanhar, não responder, o Silas depois recupera a pergunta, né? E no final também podem ficar à vontade para falar, para perguntar o que tiverem dúvidas, né? Eu vou deixar já aqui no link uma playlist que no início aqui eu coloquei, eu já estou reproduzindo aqui para vocês, que é uma playlist que a gente fez com todo carinho, só com músicas de mulheres. Né? O professor Hermínio começou lembrando assim que as mulheres elas não foram valorizadas na filosofia, né? Que a gente tem uma dívida histórica com as mulheres na filosofia, mas a gente também tem nas artes, na literatura, em vários espaços, infelizmente, nem sempre a gente tem tanto reconhecimento da mulher. Então, essa é uma playlist empoderada, vamos dizer assim, né? Uma playlist para a gente ouvir e conhecer as mulheres, e inclusive as letras, né? Críticas que elas trazem nas suas músicas, é bem legal. Então, é uma linguagem que fala com o jovem, né? Que fala com todo mundo. A música é uma linguagem universal. O que seríamos de nós sem a música, sem a arte? E aí eu sempre recorro a isso. Vou compartilhar aqui com vocês nossas atividades de hoje, tá? Para a gente poder, começando aqui devagarinho, esquentando os motores, para fazer uma bela discussão sobre essa questão da mulher, né? Tá dando para ver aí? Já apareceu para vocês? Sim, professora. Ótimo. Então, a gente vai aqui, deixa eu só equacionar aqui, que às vezes acaba não aparecendo, e eu gosto de ficar vendo vocês, não gosto de ficar vendo só a tela, não. Pronto, acho que assim tá dando para visualizar bem, né? Ixi, não, agora não, só um instante. Está ótimo. Pronto, né? Então, gente, trago essa primeira reflexão aí da Bell Hooks, que é uma filósofa, né, hoje em dia viva nos Estados Unidos, que ela traz. A sala de aula continua sendo o espaço que oferece possibilidades mais radicais na academia. A Bell Hooks é uma filósofa muito provocadora, inclusive foi uma das alunas de Paulo Freire, né? Ela bebeu nessa fonte aí da nossa filosofia brasileira, que muitas vezes nós mesmos não conhecemos tanto, né? Mas que faz todo sentido. O pessoal lá fora está estudando muito Paulo Freire, e a Bell Hooks
ela bebe nessa fonte de uma filosofia que critica, né, a opressão, então ela se refere sempre muito à pedagogia do oprimido, e ela é uma filósofa do movimento negro, né, e ela, como se trata também da pedagogia, ela faz muitas reflexões do poder da sala de aula. E eu começo instigando exatamente como nós, quando damos nossas aulas, e os alunos que estão na licenciatura e tudo mais, elegem muitas vezes os seus conteúdos, deixando à margem as mulheres, colocando as mulheres assim como se fosse pinceladas ao longo do pensamento, ou muitas vezes, pela falta de oportunidade de estudar sobre mulheres, acaba nem abordando esse conteúdo. Isso eu estou falando dos professores também do ensino médio, né? Que muitas vezes acabam não conseguindo abordar o ensino das filósofas exatamente porque não tiveram acesso a esses conteúdos na academia, já que a tradição acadêmica também não dá muita visibilidade. Até faço um desafio aqui que a gente já pode ir respondendo até no chat, né? Na faculdade, quais filósofas vocês tiveram a oportunidade de estudar e ver? É mais comum a gente ver Simone de Beauvoir, dá aquela, quando está estudando existencialismo, né? Pode ver também Simone Weil, geralmente pode ver Hannah Arendt, né? Que pensamento político e toda essa questão do totalitarismo, a banalidade do mal. Então, são algumas filósofas que o pessoal vai se aproximando, mas eu queria até chamar vocês para colocarem aí no chat outras pensadoras que vocês viram durante a formação acadêmica ou que têm se aproximado durante a formação. Como eu já estou estudando e pesquisando isso há algum tempo, muitas vezes a resposta é pouca, né? A gente ainda tem um longo caminho a trilhar para conseguir realmente fazer com que as mulheres estejam presentes na tradição filosófica como os homens estiveram. E aí, essa provocação que a Bell Hooks traz, né, da filosofia, estudar o pensamento das mulheres na sala de aula ainda ser uma prática, uma possibilidade radical, é no sentido de transformar isso. Porque isso transforma também a vida das mulheres que são estudantes, porque elas se reconhecem ali naquele espaço como produtoras de conhecimento. Isso é fundamental. Isso é muito importante com relação ao ensino. Você vai pegar e se reconhecer. Muitas vezes, os meus alunos do ensino médio mesmo perguntam, professora, a gente só estuda filósofo homem, a gente não estuda mulheres? E elas pensam que a filosofia não é uma coisa possível para elas. Tanto é que isso reflete na academia, que de alguns anos para cá vem mudando, mas as pesquisas apontam, tem uma pesquisa muito legal da professora da UFRJ, que elas têm uma pesquisa chamada Quantas Filósofas? E lá elas trazem alguns dados da presença da mulher na academia hoje, que nos cursos de graduação menos de 50% a presença das mulheres, né? E na pós-graduação, à medida que vai se avançando na titulação, vai caindo o número de mulheres, né? Então, no mestrado tem um pouco mais, mas no doutorado já, em filosofia um pouco menos, no pós-doutorado menos ainda, e nos departamentos são poucas as universidades que têm uma equidade em relação ao número de professoras filósofas e professores filósofos. E isso não acontece sem uma estrutura, né? Sem uma questão que veio se apresentando ao longo dos séculos, né? Que veio se apresentando principalmente na nossa tradição, que não privilegiou que as mulheres pudessem estudar, que é uma coisa tão simples, né? As mulheres não podiam estudar, as mulheres eram do lar, né? Então, acontece muitas vezes da nossa sociedade reproduzir esse padrão, inclusive dentro da academia. E quando a gente começa a falar de filósofas dentro da universidade, mas também dentro da escola, na sociedade como um todo, falar não só das filósofas, mas de mulheres que produziram conhecimento, né? A gente vai conseguir empoderar essas mulheres para que elas também ocupem esse lugar na sociedade, né? Que esse espaço de produção de conhecimento é transformador para as mulheres. Santiago está comentando aqui. Santiago, querido,
Esse mês passei por uma situação desconfortável, porém interessante e instigante. Havíamos acabado de estudar Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino, e uma aluna me botou na parede pelas filósofas do período medieval. Ela então foi lá, pesquisou e descobriu Hipátia. Pegamos uma aula, eu e ela, para falar sobre. Foi incrível. Percebi que se não fosse pela intervenção dela, provavelmente teria passado despercebido. Muito bom, Santiago. E é legal, né? A gente ser instigado assim pelos alunos. Essa minha preocupação também veio muito disso, desse questionamento que as alunas trazem, que os alunos trazem, né? E esse questionamento de cadê as filósofas, que também me levou para as redes sociais nesse período que a gente estava na pandemia, dentro de casa, que mobilizou a gente de outras maneiras, né? E aí eu criei essa página Filósofa, ponto de interrogação, que é uma página de divulgação do pensamento das mulheres, né? Então, lá no Instagram eu vou colocando vários pensamentos das mulheres, coisas que eu pesquiso, que eu estudo, que eu procuro desenvolver. Essa discussão foi ganhando espaço, fiquei muito feliz que foi acolhido por muita gente, tem mais de 10 mil seguidores na página hoje em dia, e não é uma coisa simples, porque esse patriarcado e esse machismo, que também faz parte da estrutura da sociedade, faz com que eu receba, infelizmente, muitos ataques, né, e muitas críticas e tudo mais, mas a gente está aí para isso mesmo, né? Esse mundo a gente não vai revolucionar ele de maneira tranquila, então nós já estamos aqui bem preparados, vamos dizer assim. E aí eu estou colocando aqui o link para vocês conhecerem lá, porque hoje a gente não vai poder falar de tudo, mas vocês depois dão uma olhadinha lá na página que vocês vão encontrar muitas referências interessantes. E aí eu até comentei aqui sobre que eu também tenho um podcast, e geralmente acabo também falando das filósofas lá no podcast, né? Porque é um espaço mais interativo, de discussão, a gente convida as pessoas, e o podcast não é voltado para mulheres somente, né? Discussão sobre mulheres, mas a gente acaba também sempre nessa discussão, né? E uma coisa que também me levou muito a essa pesquisa das filósofas os preconceitos cotidianos que a gente sofre sendo mulher. Não vou ficar aqui contando mil casos, porque soa como vitimismo e esse tipo de coisa, mas eu acho que todo mundo sabe que mesmo a gente, com os nossos privilégios, que eu sou, por exemplo, uma mulher branca, no nível superior, ainda assim sofro com o machismo. Você imagine as pessoas mais desfavorecidas, né? Então, a gente tem muito a avançar na sociedade, mesmo dentro da academia. Então, eu participei recentemente do lançamento de um livro que a gente escreveu sobre isso, que é um livro chamado Filosofia, Mulheres e Vivências, aonde a gente debate um pouco sobre a presença da mulher no mundo acadêmico e tem alguns relatos sobre diversas formas de preconceito que as mulheres sofrem na academia até hoje. Então, como resolver isso? Não tem magia, né? Não tem, opa, agora todo mundo está empoderado, vamos falar de mulheres. Não, tem que estudar. Tudo se desenvolve com uma base sólida de conhecimento, né? Então, trago aí a Simone, maravilhosa, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. E aí, com essa liberdade, né, que a Simone traz, a gente vai fazer um breve passeio aqui sobre a história da filosofia e as mulheres. Então, assim, não dá para a gente falar de todas as filósofas, vai ser impossível, né? Mas a gente vai fazer um sobrevoo para vocês levarem aí na mente de vocês que existem muitas filósofas e nunca mais ninguém pode dizer assim, eu não ensino sobre filósofo porque elas não existiram na filosofia. Porque muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Eu não estudo filósofos porque não existiam filósofas. Eu já escutei esse tipo de argumento. E o que as filósofas estudam, então, né? Se elas são tantas, a gente vai ver quem elas são. Elas só estudam sobre questão de gênero? Elas só vão estudar sobre mulheres? Elas só vão debater sobre os problemas da sexualidade, sobre o que as mulheres produzirem enquanto pensamento? Só vão falar sobre essa questão do lugar de fala delas e do momento histórico que elas viveram?
Só existe esse estudo sobre gêneros? A gente vai ver que não, né? As filósofas, elas pesquisam todas as áreas tal qual os homens também pesquisaram. Então, a gente vai encontrar filósofas em todas as áreas de conhecimento que os homens também produziram filosofia. E, inclusive, muitas das teorias, né, e do pensamento que as mulheres produziram ao longo dos séculos, em algum momento também foi expoliado e roubado, incorporado, vamos dizer assim, a alguns homens que tomaram esse conhecimento delas como dele. Seja por uma circunstância histórica, em que a mulher não poderia assinar os seus escritos, vamos dizer assim, porque a mulher não era permitido ler ou escrever, como aconteceu em algumas culturas em algum momento, seja porque produziram em conjunto e o homem assumiu aquele conhecimento que foi produzido com a mulher em conjunto. Então, a gente tem alguns relatos, alguns fatos que denotam que isso aconteceu, né? Então, elas produziram filosofia no mundo inteiro, em diversas relações, e aí, quem são essas filósofas? Também tem um problema aqui, que é um problema filosófico. Quem é o filósofo? Quem é aquele que produz filosofia? Isso é um modelo ocidental, eurocentrado, que a gente tem de filosofia, né? Que determinou a filosofia a partir de uma racionalidade grega, né? Que veio para se desenvolvendo até na modernidade, com Descartes e tudo mais, poder ali direcionar o que é filosófico. Então, a gente tem essa compreensão do que é filosofia, de quem é o filósofo, de quem é a filósofa, muito com esse olhar androcêntrico, eurocentrado. Mas se a gente também desviar um pouco o olhar disso e ir para o que hoje a gente está falando da filosofia decolonial, da filosofia descolonial, e tiver um olhar daquela pessoa que produz o conhecimento, que traz as sabedorias, a gente vai trazer para esse arcabouço filosófico e das filósofas também uma gama de mulheres que trabalharam com encantamentos, com ancestralidade, com os saberes naturais e com outras tradições que não foram reconhecidas pela filosofia enquanto filosóficas, né? Então, esse não é um problema exclusivo das mulheres, é um problema da filosofia. O que é a filosofia? É só aquela filosofia eurocentrada, androcêntrica? Cabe isso, né? Aqui na América Latina a gente vem produzindo filosofias hoje em dia muito próprias, né? Como a filosofia de la liberación, com Henrique Dussel, ou mesmo as filosofias decoloniais que as mulheres estão aqui na América do Sul produzindo. Se a gente for olhar para a própria filosofia americana, norte-americana, também você vai ter um pragmatismo político e tantas outras coisas, né? Olha aí o Hermínio trazendo um número legal. No corpo docente da UVA temos 18 professores efetivos, 17 homens e uma mulher. Eita, Hermínio, é a tradição que faz a gente estar nesse caminho, né? Porque as mulheres, elas não conseguiam se formar em filosofia. Isso aí a gente tem que, hoje em dia, buscar, reconstruir, para poder fazer com que as mulheres consigam chegar realmente nas mais altas graduações, consigam passar nos concursos, consigam essa equidade, porque eu acho que nós que refletimos e pensamos, entendemos perfeitamente hoje que a mulher tem a mesma capacidade do homem, intelectualmente, de produção. Só que as condições que o papel da mulher, o papel é imposto à mulher hoje em dia, e já a gente tem até desconstruído isso, fazem com que ela não consiga ter, por exemplo, uma vida acadêmica plena. Ela tem que parar em vários momentos, né? Não consegue ter a mesma produtividade do homem por conta do papel que ela tem que desempenhar na sociedade. Inclusive, já fica aqui a dica que a gente precisa desconstruir, gente, essa ideia de que a mulher é multitarefas, né? Que a mulher dá conta de tudo. A mulher é maravilhosa, ela lava, ela passa, ela faz doutorado, ela dá palestra, ela cuida de menino, ela namora, ela se embeleza, ela é linda, ela é tudo, ela faz tudo. Olha que incrível que ela é. Isso é mito também, hein? Isso também joga um peso, mais um peso que a sociedade coloca na mulher quando ela tem que dar conta de tudo. A mulher não tem que dar conta de tudo, não. A gente dá conta do que pode, do que quer e conforme a sanidade mental deixa, né?
Então, gente, vamos falar das filósofas, começando esse pequeno passeio aqui dessas filósofas lá da antiguidade, né? Bom, são aparentemente poucas, né, vamos dizer assim, dado que, historicamente, algumas coisas se perderam, né? Até porque a linguagem escrita, ela não era, até como a gente sabe na filosofia, uma presença constante, então não era, o registro escrito, ele não era uma significância de conhecimento, o registro oral ele era muito maior, então não tem tantos registros. O primeiro registro de uma mulher filósofa que a gente tem é da Enheduanna, século 23 a.C. Ela foi uma das primeiras mulheres a assinar com o seu nome um código de conduta ética na região da Suméria, né, onde a gente também conhece Mesopotâmia, enfim, todo aquele código de conduta qual ela, enquanto da nobreza, assinou com o seu nome. Isso não era uma coisa comum na época, as pessoas não tinham esse hábito de colocar os seus nomes na sua produção, porque não existia essa ideia da individualidade como nós pensamos hoje, né? Mas o primeiro registro de uma mulher que produziu um conhecimento por escrito é da Enheduanna. E aí a gente tem alguns outros nomes que talvez alguém já tenha escutado, né? Temistocleia, certo? Temistocleia foi uma grande mulher matemática da escola pitagórica, certo? Dizem os estudiosos, eu posso também deixar aqui para vocês algumas indicações de bibliografia e livro, que ela foi que ensinou geometria a Pitágoras. Existem várias referências a Temistocleia com relação à escola pitagórica. E a escola pitagórica ela era bastante conhecida por receber mulheres. As mulheres produziam conhecimento dentro da escola pitagórica junto com os homens. Outro grande nome da antiguidade grega foi Safo de Lesbos. Safo escreveu poemas em torno do erotismo, em torno do amor, em torno de questões que questionavam a vida. Então, ela vai mais para uma ontologia também nos seus poemas e traz ali reflexões importantes. E ela era encarada, Safo, como uma pitonisa do saber. As pessoas iam até Safo para consultá-la a respeito do que são as coisas, o que é o conhecimento e tudo mais. Há registros de Safo até hoje, vocês encontram aí na internet, podem ler os poemas de Safo, que escreveu poemas, assim como Parmênides escreveu poemas e é um filósofo, né? Aspásia, ela foi esposa de Péricles, e ela era uma mulher com muitos conhecimentos, visitada politicamente por várias outras grandes pessoas importantes da época, relatada na história, relatada por Gorgias, como uma mulher muito empoderada, com muito conhecimento, e Aristófanes escreveu horrores sobre ela, né? Porque como ela era mulher de um político, e Aristófanes, enquanto comediante, né? Ele esculhamba com a pobre da Aspásia. É divertido, né? De fato, ele também escreveu sobre Sócrates, então a gente tem registro mesmo da Aspásia. Perictione, Arignote, Teano e Mia, que seriam também três mulheres da mesma família, que teriam relações com o Péricles e tudo mais. Diotima, que é uma das grandes personagens do banquete do Platão, e que muitas vezes foi colocada só como uma personagem, como se ela não existisse, Diotima, né? E aí, hoje em dia, as estudiosas de filósofa colocam assim, olha, Diotima foi aquela que ensinou a Sócrates sobre o que é amor. E tem várias referências de Sócrates a Diotima, quando ela fala para ele o que é o amor. E ele discute isso no banquete, né? Claro que Diotima, ela é pedida para ela se retirar na hora que o simpósio vai começar efetivamente, né? A discussão vai continuar, porque não era um lugar para ter mulheres. A República é um livro interessante do Platão, onde ele traz algumas discussões de como a mulher era importante na sociedade grega, mas o Platão ele não confere igualdade de espaço à mulher na sociedade. A mulher, para Platão, ela
condiz ao espaço do oikos, ao espaço da economia doméstica, né, ao espaço privado, ao homem o espaço público, né, o espaço geral e tal. Mas Diotima está relatada lá, e assim como a gente hoje em dia acredita que Sócrates existiu e não era somente um personagem de Platão, então podemos conferir a Diotima essa mesma alcunha, né? Ela deve ter existido, uma vez que tem registros sobre ela nos livros de Platão. Depois, já século V depois de Cristo, como Santiago falou, Hipátia de Alexandria, grande nome da filosofia. Hipátia, ela morreu, foi morta por defender suas ideias numa emboscada. A sua história de morte fez dela uma, como é que a gente fala, uma pessoa assim a ser relembrada, uma pessoa, um grande ícone, né? Porque ela foi esquartejada, né? Cada pedaço dela foi levado para um lugar em Alexandria, acusada de estar corrompendo os conhecimentos, uma vez que ela era mulher, e dava aula tanto de filosofia quanto de astronomia, geometria. Ela era uma sumidade de conhecimento e, por conta de disputas políticas, ela sofreu esse ataque, né? Então, ela virou uma mártire, era essa palavra que eu estava querendo lembrar, desculpa. Ela tem essa imagem de mártire mesmo, daquela mulher que não abre mão da sua postura de conhecimento diante das intempéries da vida e das perseguições que ela sofreu. Então, vale muito a pena também. Tem um filme muito bom, Hipátia de Alexandria, que conta um pouco da história dela. E aí, aqui, 4 filósofas, existem outras, tá? Mas coloquei aqui 4 filósofas muito importantes da Idade Média. Sim, mulheres que produziram conhecimento na Idade Média. Elas ligadas à religiosidade, mas a gente também tem que lembrar que a religiosidade na época da Idade Média, ela também era uma oportunidade para a mulher desenvolver conhecimento. A gente tem críticas, né? Geralmente escuta as pessoas falando da Idade Média e tal, mas essas mulheres, ao entrar para a clausura, algumas delas, ou entrarem para conventos, elas tiveram a oportunidade de desenvolver conhecimento e tiveram a oportunidade de se dedicar ali a uma vida de estudos e tudo mais. E cada uma tem uma contribuição muito grande, né? Talvez uma das mais faladas, que não é dada a devida importância, é Heloísa de Paráclito, que foi parceira de Pedro Abelardo. Quem é filósofo estuda Pedro Abelardo, a gente lê todo o estudo do desenvolvimento de Pedro Abelardo, várias questões medievais, e não lê tanto a Heloísa. Mas tudo que Pedro Abelardo produziu foi com Heloísa. A história deles é conjunta. Tem as cartas de Heloísa a Abelardo, e é nessas cartas, que eu também posso disponibilizar para quem quiser, que lá eles fazem grandes discussões filosóficas, principalmente sobre as questões dos universais, e algumas questões muito pertinentes à época, e ela tem posturas muito firmes, né? Então, é o primeiro registro escrito de um desenvolvimento filosófico feito por mulher. Foi de Heloísa de Paráclito, né? Ou Heloísa de Argentu, depende de onde você quer localizar ela. Então, é muito legal a história deles, aquelas histórias de amor impossível, né? Na Inglaterra, lá, a gente tem um Shakespeare falando de... fala, gente? Esqueci. A história de amor impossível lá, dos Capuletos lá, do Shakespeare. Romeu e Julieta, obrigada. E aí a gente tem também Heloísa e Abelardo, né? Como essa história de amor impossível. Ela era aluna dele, e aí eles se envolveram amorosamente, e não era aceitável que professor e aluna se envolvessem. Ela engravidou e fugiu para o convento de Paráclito para se defender, e ele entrou também para a religião para poder seguir sua vida de estudo sem a perseguição do tio dela, que vocês sabem que mandou capar Abelardo. E aí essa história tragédia na Idade Média
ficou eternizada, né, nesses escritos deles, que passaram o resto da vida se comunicando ainda, né, escrevendo cartas, às vezes com conteúdo de amor, mas principalmente filosófico. Vamos lembrar que o amor na Idade Média não é esse amor romântico que só foi se desenvolver séculos depois, mas a Heloísa, maravilhosa, arrasava nos argumentos, deixava Abelardo no chão, porque ela tinha uma capacidade, uma inteligência sempre muito bem elogiada. Hildegarda também, não vai dar para falar de tudo, mas muito interessante, porque ela teve um artifício, gente, maravilhoso. Ela falava que tinha visões de Deus para justificar tudo que ela queria dizer filosoficamente. Então, ela tinha essa intuição divina e tinha todo um método para poder justificar essas visões, né? E ela dizia que recebia esses conhecimentos de Deus. Então, é muito legal o que ela produziu também em torno da ética, em torno da política, a partir dessas visões que ela recebia, esses conhecimentos filosóficos. Cristina de Pizan foi uma das primeiras filósofas a se dedicar à mulher, né? E ela escreveu um livro chamado Casa de Mulheres, Casa das Damas, aonde ela vai falar, né, como a mulher poderia ser livre diante das opressões da sua época. É um livro também muito, muito, muito interessante. Então, são muitas, né? A gente falou aqui já de algumas, e aí vamos passar aqui adiante para falar de outras, para a gente poder continuar produzindo, né? Deixa eu passar aqui a tela. Pronto, chegamos aqui, depois da Idade Média, à Idade Moderna, né? E aí, gente, aqui já está bem enxuto, né? Várias pensadoras muito instigantes, que talvez algumas de vocês já tinham ouvido falar, até o final do século XIX, né? Então, vocês estão vendo aqui Edith Stein, Rosa Luxemburgo, Lu Salomé, Maria Lacerda de Moura, Alexandra Kollontai, Nízia Floresta brasileira, que já são bem do finalzinho do século XIX. Porque aí a gente já começa a ter mais registros da produção dessas mulheres que nasceram no final do século XIX e vão se destacar na filosofia, principalmente no século XX, né? Mas elas não produziram do nada. Elas têm uma herança iluminista que produziu conhecimento, então muitas filósofas foram parceiras dos filósofos iluministas e, com isso, desenvolveram conhecimentos importantes nessa mesma época, tá? Então, entre elas, a gente tem a Mary Wollstonecraft, que foi uma filósofa iluminista. Algumas pessoas conhecem ela porque a filha dela foi Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, né? Então, ela ficou muito conhecida por ser a avó do Frankenstein, vamos dizer assim, e com isso conseguiu desenvolver, né, o argumento básico de que vamos falar de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de direitos humanos e de vários temas que são importantes para a sociedade e que eu posso escrever, posso pesquisar sobre isso também. E aí, um dos grandes nomes nesse mesmo sentido foi Olímpia de Gouges, que também foi uma outra mulher perseguida. Olímpia de Gouges, ela viveu mais ou menos na mesma época em que foi publicado o Direito dos Homens e do Cidadão. E aí ela escreveu o Direito das Mulheres Cidadãs. Com isso, ela foi perseguida por Robespierre e foi esquartejada em praça pública, tá certo? E muitas outras, né? A gente sabe que a própria Edith Stein, já durante o século XX, sofreu perseguição e foi morta no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E outras dessas mulheres também tiveram suas vidas, seus escritos, muitas vezes expoliados e tomados por homens. Uma exceção foi Harriet Taylor. Vocês sabem de quem ela era esposa? Ela era esposa do John Stuart Mill. E ele deu crédito a ela nas suas obras
quando escreveu sobre a mulher. Eles têm um livro em conjunto, o John Stuart Mill e a Harriet Taylor, sobre a presença e os direitos da mulher. E lá ele dá os créditos a ela, coisa que muitos dos outros parceiros dessas mulheres não fizeram durante a Idade Moderna, né? Então, bem no início aqui, século XVI, a gente tem a Louise Labelle, Olivia Sabuco, Elizabeth da Boêmia, Émile du Châtelet, que foi professora do Voltaire. A Émile du Châtelet foi professora de Voltaire e não tem muitas referências a ela, né? Enquanto Voltaire não falou nada, quem ensinou ele. E outras mulheres, por exemplo, a Surgeon Truth, que lutou na guerra pela emancipação americana, né? E com isso ela desenvolveu teorias contra a escravatura, né? Contra a escravização do povo negro. Claro que na época sem reconhecimento nenhum, mas uma grande guerreira mesmo, que pôde nos Estados Unidos falar sobre liberdade, uma coisa que não era pensada nessa época. Luísa Maim, aqui também no Brasil, foi uma grande guerreira, uma grande pensadora, uma grande filósofa, que também não teve reconhecimento, e algumas dessas outras que a gente escuta ou vai ouvindo falar, e para mim, uma das mais importantes, Nízia Floresta. A Nízia Floresta, ela é muito reconhecida na educação, mas a Nízia Floresta, ela foi aluna direta do Auguste Comte, né? Ela estudou com Comte, lá na França, e trouxe as ideias do positivismo para o Brasil. Por mais que hoje a gente não vá ovacionar o positivismo como uma filosofia tão nossa, né? Mas isso foi muito importante na época, né? Porque ela teve aqui um desenvolvimento do conhecimento, e com isso ela pôde elaborar teorias de educação muito importantes, como, por exemplo, o direito das mulheres estudarem. Então, a Nízia Floresta foi uma das primeiras mulheres a fazer escolas dedicadas às mulheres, porque as mulheres não eram incentivadas ao estudo, né? E aí, agora, esse mosaico maravilhoso, o maior de todos, que é o de hoje em dia, vamos dizer assim, né? Ixi, gente, espera aí que eu baguncei tudo aqui. Eu vou passando assim devagarinho para vocês poderem enxergar melhor. Espera aí, gente, eu vou fechar aqui e abrir de novo, que tá ruim para ver, espera aí. Desculpem. A questão é que, na contemporaneidade, por conta do espaço social que a gente foi conquistando, as mulheres puderam florescer na filosofia. A coisa ela não acontece assim, né, de uma hora para outra, ela precisa de um arcabouço histórico que dê conta. Então, começou, como a nossa filosofia chega da Europa, mas ela também ganhou espaço aqui na América. E aí a gente vê o florescimento de inúmeras filósofas, e com isso muita gente para a gente estudar. Então não dá para a gente falar nunca mais que não tem filósofas, né? Porque tem esse mosaico aqui enorme, com muitas delas, para a gente conseguir conhecer, e com isso pegar o livro de uma, de outra, como a gente faz com os filósofos, né? E dando esse passeio que nos permite conhecer. Não vai dar para falar de todas, né? Obviamente, mas eu acho que algumas merecem um destaque bem grande, né? Inclusive as que estão aqui partindo da gente na América Latina, como a Maria Zambrano, aqui no Brasil a Harriet Safiotti, que não é muito estudada entre nós filósofos, mas ela tem pesquisas filosóficas muito interessantes. Gilda Melli Souza, que faz uma pesquisa, ela também foi aluna de um grande filósofo, que é o... Ai, Maria, me fugiu agora o nome dele. Já eu lembro. Tanto é que ela fazia pesquisas, a Gilda Melli Souza, sobre moda. Ela foi uma grande estudiosa de moda e arte, né? Ela foi professora do departamento da USP, e inclusive fundou o curso de filosofia um novo curso, assim, quando a USP virou
a USP mais moderna, né? Ela que era chefe de departamento lá, ela foi esposa do Florestan Fernandes, né? Então ela ganhou muito espaço também, e com isso ela desenvolveu uma filosofia da moda aqui no Brasil. Muito interessante o trabalho da Gilda, aqui no Brasil, falando do Brasil, né? Internacionalmente, Hannah Arendt, Agnes Heller, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Betty Friedan, que foi uma grande estudiosa do feminismo, já no início do século, enfrentando aí um feminismo liberal, talvez não um feminismo mais progressista que a gente quer ver aí para os 99%, mas interessante, Carol Gilligan, e aqui no Brasil uma grande referência que foi Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, ela cunhou uma nova forma de pensamento, né, muito importante para o Brasil, que é o pretoguês, e com isso ela consegue desenvolver uma forma de pensar a decolonialidade, né, a partir de novos parâmetros, vamos dizer assim, para o agir para o Brasil. A nossa linda e maravilhosa Marilena Chaui, e aí é muito legal a gente ver, né, que como o século XX, ele fez crescer as filósofas que estão aqui com a gente hoje, né? A Marilena Chaui, Jeanne-Marie, a Sueli Carneiro, aqui, todas essas brasileiras, né? A própria, hoje em dia mais nova, a Márcia Tiburi, aqui a Viviane Mosé, que ganhou um público, né? Porque foi muita televisão e tudo mais, de Jamila Ribeiro, e tantas outras que vêm surgindo no cenário nacional e que vão ganhando essa visibilidade. E para além dessas filósofas brasileiras e americanas, latino-americanas, a gente também tem algumas outras filósofas que saem desse eixo, como a Paulina Chiziane, que é uma filósofa nigeriana, viva, produzindo, Grada Quilomba, que está em Portugal hoje em dia também, mas é uma grande filósofa desse movimento negro, do pensamento decolonial. A Malala, né, a menina Malala se formou recentemente em filosofia e vem baseando aí os seus estudos sobre direitos humanos e direitos das mulheres num arcabouço filosófico bem interessante. A Chimamanda Adichie, também falando de filosofia decolonial, a Yoronkei Yorumi, e tantas outras que saem dessa constelação somente eurocentrada, né, procurando aqui um discurso decolonial. E tem as orientais também, como a Spivak, Vandana Shiva, e algumas outras que nem coloquei todo mundo aqui, porque tem hora que não cabe, né? Mas que a Sheila Bahamdi, que são exemplos dessas mulheres que estão fora desse eixo Europa e Estados Unidos, produzindo também uma filosofia muito potente, que não é somente, se fosse sobre feminismo, sobre gênero também é muito bom, mas muitas delas versam sobre diversas outras questões, como raça, como problema de gênero, problema de classe, interseccionalidade. A Viviane Mosé mesmo vem falando muito das especialidades dela, que é o próprio Nietzsche, assim como a Olgaria Matos aqui no Brasil estuda bastante Benjamin, né? E elas não são meras comentadoras, elas estão produzindo sua própria filosofia. Então, entre essas, né, que estão aí hoje em dia bastante produtivas, a gente começou com a Bell Hooks, que eu deixo aqui a minha recomendação para vocês não deixarem passar desapercebido Bell Hooks na vida de vocês. Gosto muito, a filósofa que eu tenho lido assim com mais afinco, né, é a Nancy Fraser, que é uma filósofa da política e está trabalhando com as questões da violência, e é um dos temas que eu pesquiso no meu doutorado, e ela é uma filósofa marxiana, né? Então ela traz essa tradição da progressista, socialista, com as discussões contra o neoliberalismo, é uma filósofa bastante interessante, a Nancy Fraser, e também gosto da Judith Butler, que é muito conhecida pela questão da teoria queer e das questões de gênero, mas a Judith Butler, ela é uma filósofa política,
ela está discutindo as questões políticas que não se resumem somente ao problema de gênero, né? E ela, a Judith Butler e a Nancy Fraser, elas são, assim, inimigas intelectuais, vamos dizer assim, porque elas têm posturas filosóficas distintas diante dos mesmos problemas, mas elas têm um diálogo muito profícuo, né? E com isso elas produzem um conhecimento muito, muito interessante. Também recomendo bastante a Donna Haraway. Ela tem um livro maravilhoso chamado Manifesto Ciborgue, aonde ela vai falar sobre como as mulheres hoje, né, estão passando por uma reestruturação dos papéis de gênero. Então, eu posso depois disponibilizar esses slides, mandar também essas referências para vocês, e eu prefiro que a gente agora passe para as perguntas, para as discussões, para poder ir afinando mais esse emaranhado, esse passeio, esse monte de gente que a gente viu aqui. Silas. Enquanto o Silas não volta para a sala, eu gostaria de agradecer à professora Débora pela excelente exposição. Eu acho que nós temos uma questão séria nos nossos departamentos de filosofia, né? A gente já colocou aqui a questão numérica, né? Entre professores do sexo masculino e do sexo feminino, nós temos uma disparidade muito grande, né? E quando se trata dos projetos político-pedagógicos dos cursos a nível nacional, ainda é muito presente, né, essa presença maciça dos filósofos fazendo parte das bibliografias das nossas disciplinas, né? Eu acho que a reflexão que a Débora está trazendo para nós faz com que nós mesmos, enquanto alunos de programas de pós-graduação e de graduação, como o Santiago colocou, um aluno lá da educação básica, né, do ensino médio, questionando por que é que nós não trabalhamos as mulheres em nossas reflexões. E se nós vivemos numa sociedade democrática, num Estado democrático de direitos, o que se justifica essa ausência das mulheres nas nossas reflexões? E aí, como a Débora colocou, não só na filosofia, mas em diversos segmentos da sociedade e também na questão intelectual, artístico, cultural, de um modo geral. Então, Débora, só assim para início de conversa, eu só queria escutar um pouco, né? Como nós podemos unir forças, criar estratégias para que as mulheres elas passem a fazer parte, não só das reflexões que nós fazemos, o curso de filosofia já vem fazendo há algum tempo, algumas reflexões sobre a presença das mulheres na filosofia, mas que institucionalmente elas também passem a fazer parte dos nossos projetos pedagógicos, das nossas disciplinas, das nossas grades curriculares. Você teria alguma sugestão para que a gente possa unir força, criar estratégias para poder a gente, pelo menos, aos poucos, inserindo essas reflexões institucionalmente falando nos cursos de filosofia? Sim, a gente está desenvolvendo algumas ações e eu acho que uma iniciativa como essa aqui hoje já é um passo, né? Já é um passo importante para a gente ir conhecendo e se aproximando, né? Vendo o que cada filósofa está estudando, qual a linha de pesquisa que ela tem, né? Por exemplo, só nomeando aqui, por exemplo, a Angela Davis é uma filósofa que trabalha com a teoria crítica, né? Ela é uma herdeira da escola de Frankfurt, ela trabalha a partir dos argumentos de Adorno, do próprio Marcuse e de alguns outros filósofos dessa linhagem da teoria crítica. Então, os grupos de teoria crítica vão acolhendo a Angela Davis ali para uma leitura, e isso é interessante, né? A Silvia Federici é uma filósofa marxista, né? E aí ela trabalha dentro do materialismo histórico dialético. Uma das últimas obras que ela teve notoriedade mundial, que é o Caliban e a Bruxa, está sendo lido pela comunidade como um livro pop, né? Porque ela tem
uma escrita fácil, acessível, e isso é legal, Hermínio, porque populariza, né, a filosofia, e ela tem argumentos muito contundentes, né, para fazer uma análise do que é a bruxa, por que a bruxa tem essa imagem tão demonizada e tudo, e ela vai fazer uma análise materialista, né, histórica, de como isso se constituiu. Então, à medida que a gente vai se apropriando dessas discussões, a gente vai introduzindo ela dentro do curso de filosofia. Mas eu acho que tem uma outra questão, né, que eu não me adentrei nesse ponto, porque eu me ative aqui ao tempo. Mas, por exemplo, a gente está passando agora por uma reforma no ensino médio, né? Então, a gente tem muitos desafios da educação no Brasil. E dentro desses desafios da educação, a gente tem aí a BNCC, o novo ensino médio, a formação de professores, os cursos de licenciatura tendo que se reestruturar, e eu imagino que o PIBID também está fazendo essa discussão do que é esse novo ensino médio e tudo mais. Então, se a gente faz assim uma cadeia, né, vamos dizer assim, que o curso de filosofia ensina sobre filósofos, os seus professores vão sair formados sabendo sobre filósofas, vão dar aulas de filósofas dentro dessa nova ideia de competências e habilidades. Agora a gente está falando aí tem os itinerários formativos, então os professores podem dar cursos relacionados à mulher, professores e professoras. Então, a gente vai criando uma cadeia, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de colocar a mulher dentro dos estudos cotidianos da escola, da universidade e da academia como um todo. E aí, isso faz o quê? Qual o resultado disso que a gente espera? E a gente não espera acomodado, sentado, não. A gente espera fazendo, correndo atrás, né? Mais mulheres vão estar na academia. Mais mulheres vão se formar em... Estamos falando aqui da filosofia. Vão se formar em filosofia, porque a evasão de mulheres é enorme. Maírton, já deixa eu falar, só concluir aqui meu raciocínio. A gente precisa de uma rede de apoio na universidade que permita a mulher se formar, né? Que ela permita ela terminar o mestrado, que permita ela terminar o doutorado. E não é permitir fazendo um favor. É uma sociedade que consiga, na desconstrução do patriarcado, entender que, por exemplo, dentro de uma relação, vamos falar, heterossexual entre um homem e uma mulher, quando a mulher tem filho e ela está na faculdade, ela não precisa abandonar o curso porque o marido tem plenas condições de cuidar do filho, tanto quanto a mulher teria. Né? Então, a gente precisa ir desconstruindo isso socialmente para que a mulher entenda que a universidade é o espaço dela e que ela pode ser acolhida dentro dessa universidade, né? Para ela terminar o curso. E eu digo isso até por experiência própria. Eu tive um filho durante a graduação e por muito pouco eu não desisti. Eu entrei no mestrado, meu filho era bebê. Eu só consegui terminar o mestrado porque eu tinha uma rede de apoio dentro da universidade. Os meus colegas da universidade, até a coordenação do curso me ajudava a cuidar do menino enquanto eu assistia a aula. Isso não é para ser a regra, né? A gente precisa ter uma sociedade comprometida com as mulheres a se formarem, né? A conseguirem boas colocações, a gente conseguir entrar num curso de doutorado sem ser questionado por uma banca, como já aconteceu com pessoas que eu conheço, e infelizmente aconteceu comigo, a banca me perguntar numa seleção de doutorado se eu tinha filho. Eu não sei se eles perguntam isso para homens, né? Eu não sei, mas eu acho bem interessante o fato de me perguntarem, né? E coisas desse tipo que a gente tem que ir desconstruindo para que a gente consiga realmente manter a presença da mulher, não só no discurso, porque eu acho que hoje em dia há um empoderamento da mulher e os homens eles estão se apropriando disso também, então a gente dificilmente, a não ser ontem, que a gente viu ontem, infelizmente, o senador chamar a mulher de descontrolada, né? Mas na universidade, teoricamente, a gente não vai ver isso, né? Infelizmente vê também. Mas não era para ver, né? Então, a gente vai entender que isso tem que sair do discurso.
né, de que o homem respeita a mulher, que o homem dá espaço para a mulher, porque na prática, muitas vezes, infelizmente, isso não acontece. Quantas vezes a gente vai num evento e só tem homem falando? É só homem lá na banca falando. Vai ter uma banca de avaliação, é só homem na banca de avaliação. Então, a gente tem que ir modificando esses padrões de acontecimento, não por um favor às mulheres, mas porque existem mulheres que pesquisam e a gente tem que saber o que elas estão pesquisando para poder dar voz a elas, né? Porque, às vezes, eu escuto colegas falando assim, não, eu não chamei por nenhuma mulher, porque não tem nenhuma mulher estudando isso. Será que não tem? Será que não tem mesmo, né? Então, a Priscila falou. Obrigado, Débora. As pontuações acerca dessas muitas pensadoras realmente contribuem para o nosso processo de identificação que você falou no início. Infelizmente, não percebemos o quanto falta de referências a elas durante a graduação acaba por nos silenciar e silenciar nossas pesquisas. E assim, Priscila, isso faz inclusive com que as mulheres não se sintam confortáveis no curso, né? Não é o lugar dela. Né? Porque ela não tem identificação nenhuma, ela não estuda filósofos, as colegas dela, que são mulheres, desistem do curso. Então, para a gente que fica, é por muito amor mesmo a filosofia, né? Porque é muito difícil, né? O Maírton queria falar. Ainda quer, né? Primeiramente, boa noite, né, a todos que estão aqui. Agradecer também à professora Débora por essa fala de reflexão tão profunda e de adentramento, às vezes, a um contexto que nós ignoramos. Isso é um fato que nós homens ignoramos, por vezes por querer, por vezes porque nós não queremos ver mesmo. Acho que nós estamos tanto dentro dessa cultura que nós nos aceitamos a cegar. Débora, eu gostei muito de uma fala que você citou, eu estudo um pouco de teoria simbólica, e você falou sobre esse estigma, né, esse adjetivo que é bruxa. E o que é muito engraçado, por exemplo, que você citou alguns filósofos também na Idade Média, é que por muito tempo, até hoje mesmo, quando se trata de qualquer tipo de pensamento, seja filosófico, seja científico, num sentido mais, entre aspas, primitivo, antes de se tornar ciência, os homens eram chamados de alquimistas e as mulheres eram taxadas de bruxas. Inclusive, se vocês, eu convido os meus colegas homens, principalmente, a pesquisarem, a verem isso, quando a gente vai buscar sobre isso, a gente não vê uma inquisição atrás de alquimistas. A Inquisição, de forma geral, ela buscava bruxas e buscava pessoas que eram fora da conduta cristã, mas o termo alquimista ele não era buscado. Isso que é muito controverso também, né? Além disso, não é meu lugar de fala, porque eu não sou mulher, mas enquanto negro, eu entendo de certa maneira quando a gente fala, quando você fala, quando a Priscila também citou aqui, a Socorro, citou sobre essa indignação perante ao que a gente lê sobre as nossas referências filosóficas, como você falou, no sentido eurocêntrico, e eu não me vejo e nem me identifico dentro de muitos conceitos que os filósofos aplicam, sabe? Eles não eu vejo muito dentro de uma prática de conduta, pensamento aristocrática, de uma cultura branca, heteronormativa. Então, assim, é muito constrangedor, essa é a palavra que eu queria expressar, é muito constrangedor ler uma coisa que nos distancia muito da nossa realidade, mesmo que a gente queira aplicá-la, porque a gente ama a filosofia. Só que é muito controverso isso. E aí eu destino, perante essa minha fala, um questionamento, Débora. O que você, enquanto professora, enquanto didática, enquanto mulher, enquanto essa pessoa que já passou por tanta coisa na vida, qual é o conselho que você dá não somente para as mulheres aqui que estão no grupo, mas também aos discentes e principalmente os futuros docentes que aqui se formam? Quais são as diretrizes que nós podemos seguir? Quais são as condições que você pode dar, alguma característica que você pode nos fornecer para que a gente possa moldar minimamente a possibilidade de quebrar essa controvérsia que não está na nossa realidade? Fico grato, viu? E desculpe por eu ter me estendido. Não, Maírton, muito boa a sua pergunta, muito boa, muito pertinente. E, assim, ela traz muita coisa relacionada, né? Vou ver se eu consigo aqui responder. Primeiro de tudo, assim, eu
gosto das diferenças, né? Eu acho que é importante a gente valorizar a multiplicidade e o fato de cada um ter a sua identidade de uma forma única, né? Mas o meu pensamento filosófico não é identitário, né? Eu não gosto desses recortes identitários, porque eu prefiro falar com todos. Claro que eu falo para quem está apto a escutar, no sentido da comunicação mesmo simbólica, né? Mas, por exemplo, enquanto feminista, eu não falo só para mulheres. A minha postura não é de falar para mulheres, porque eu quero falar aos homens, eu quero conseguir, né, mobilizá-los de alguma forma, e isso exige de mim escuta também. Eu entendo que eu sou uma mulher branca, mas eu também quero falar com os negros e quero escutá-los, né? Eu também quero falar com as lésbicas, com os gays. Então, assim, essa questão identitária, para mim, ela traz algumas questões políticas que hoje em dia acinzentam discussões que são ainda mais urgentes, como as opressões, como a miséria, como a pobreza, e com problemas que afetam cada um de maneira muito particular. Por isso que eu não sou, isso é uma questão minha, né? Eu não sou muito afeita ao conceito de lugar de fala, né? Porque eu acho que todo lugar de fala também precisa de um lugar de escuta. E o diálogo, então, para mim, ele prevalece como uma coisa muito mais fundamental, no sentido da gente poder falar um ao outro, né? Porque senão a gente fecha os discursos, e tudo que eu gostaria é que os discursos eles se atravessassem de alguma maneira, entendendo que nem sempre vai ser possível a gente se compreender perfeitamente, né? Então, não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, mas eu entendo as questões da universalidade como ainda muito urgentes, mais do que questões das particularidades e das minorias, né? As minorias, elas têm que ser ouvidas dentro de todos os contextos para que todo mundo consiga dialogar. E com isso, eu acho que você pode encontrar, Mayrton, eu estou falando aqui da Bell Hooks porque ela está aí para falar, por exemplo, com os negros, né? E ela não fala só com os negros, ela fala comigo também, mas ela fala a partir da experiência dela de mulher negra periférica, que foi estudar, pesquisar e se desenvolver e trazer para a gente umas reflexões interessantes. Então, talvez você encontre nela essa referência que você se identifique, né, que você se reconheça. Eu acho que é fundamental a gente se reconhecer. E até mesmo quando a Frederici, que eu citei aqui do Caliban e a Bruxa, ela vai falar sobre essa questão da bruxaria. Por que a mulher era estigmatizada como bruxa? Não é só porque ela tinha um papel social da curandagem, da pagelança, que era muito característico, e é ainda aqui no Brasil. Se você for para qualquer interior, qualquer mulher, e alguns homens sabem sobre as ervas medicinais, sabem sobre os cuidados, e tem essa ancestralidade, esse aporte de conhecimento. Mas a Frederici, ela chama a atenção de como isso, na verdade, foi um problema associado ao início o início ali, o primordial do capitalismo, né? Onde as mulheres começaram a ser depostas das suas terras por causa do cercamento, né? Por causa da política de apropriação da terra, a qual, por exemplo, Rousseau, né, fazendo a referência aqui, critica lá no segundo discurso. Então, nessa mesma época e anterior a isso, as mulheres começaram a ser perseguidas por questões econômicas, né? Porque elas não estavam se submetendo a uma nova ordem imposta a partir do desenvolvimento do mercantilismo, né? Então, aquele capitalismo primitivo que começou a se desenvolver na Idade Média junto com a imposição do cristianismo, trouxe uma nova ordem a qual as mulheres não se submetiam e por isso elas eram perseguidas, né? Então, é interessante que não é só uma questão mística, é uma questão social palpável, que até hoje determina, né, historicamente, a nossa maneira de viver. O fato de uma mulher não conseguir, muitas vezes, terminar o curso superior,
e às vezes nem o ensino médio, quem dá aula no ensino médio sabe que as mulheres evadem para cuidar de menino, para cuidar da família, para cuidar de alguém, para trabalhar em subemprego, é a questão econômica, né? Então, a questão econômica, ela oprime de tal forma a sociedade como um todo, mas especialmente a mulher, especialmente o negro, especialmente as pessoas que não estão dentro da heteronormatividade, né? Então, o problema econômico e a tragédia que o capitalismo faz na nossa vida por conta da exploração econômica, impõe a gente um sofrimento que faz com que essas questões identitárias ainda fiquem pior, vamos dizer assim, né? Então, essa é a leitura que eu faço junto com a Nancy Fraser, que eu estava falando aqui com vocês, né? Que está muito alinhada com essa questão da economia política. Então, para mim, resumindo o babado aqui, essas questões identitárias, elas não podem ser resumidas ao problema da raça, do gênero. Elas têm que estar entrelaçadas com a questão da classe. Não dá para abrir mão da questão da classe, né? Falei aqui 1000 coisas, não sei se respondi. A Socorro perguntou aqui como é que surgiu esse meu interesse por filósofos, né? Bom, faz parte é um trecho da minha pesquisa de doutorado, né? A minha pesquisa de doutorado é sobre ideologia e violência. E aí tem um trecho que eu falo sobre como a mulher sofre dentro desse processo educacional, como ela sofre uma violência simbólica, no sentido de ser imposta dentro da estrutura patriarcal. E aí, com isso, eu vou desenvolver argumentos dentro dessa teoria econômica, né? E aí surgiu esse meu interesse de estudar sobre as filósofas, porque elas são, assim, o ponto fora da curva e, por isso, muito oprimidas, né, historicamente. E a Lila perguntou de um grupo sobre filósofas, né? Atualmente eu não estou participando de nenhum grupo, porque não está dando conta. Muita coisa para fazer e eu não consigo fazer um grupo de estudo sobre filósofas, não. Mas eu tenho alguns grupos de filósofas, que só tem filósofas, para eu trocar ideia com as minhas colegas do Brasil todo. Tem gente do Brasil todo, é bem legal. Mas tem outros grupos, né, que estão estudando, sim. A Priscila está até botando aí. Clarice está falando. Isso que a professora falou é bem comum entre nós mulheres, sobre a questão de nos questionar se o curso de filosofia é mesmo o nosso lugar, por ter tanta predominância masculina, tanto entre os alunos como professores. Muitas vezes me questiono se ali realmente é meu lugar. Já senti várias vezes que sou silenciada e nem serei ouvida. Já participei de aulas que tinha apenas eu e uma mulher, ficava sempre calada, sem falar nada. Clarice, eu me identifico e eu sei que é muito difícil. Não tem receita mágica para superar isso, né? A gente vai na persistência mesmo, porque eu já passei por situações parecidas como essa. Eu já fui em evento que só tinha eu de mulher também, e esse lance do silenciamento é constante. E até o Ayrton falou, né, que muitos homens fazem isso sem perceber, que é o que a gente chama de um machismo estrutural, né? Estruturalmente, os homens reproduzem o machismo sem se dar conta disso. Porém, eu acho que não dá mais para falar que eles fazem sem querer, sabe? A gente tem que realmente ir sendo didática ao ponto de falar, olha, isso é machista, isso não está legal e tal. Só que nem sempre a gente tem as condições favoráveis para falar isso, né? Porque quando a gente fala isso, a gente se expõe e pode ser perseguida. Mas não dá, meninos, não dá, pessoal, para dizer assim, eu fiz sem querer, eu falei por falar, igual o cara lá na CPI ontem, eu chamei a mulher de descontrolada, não tinha intenção. Então, esse não ter a intenção, ele hoje em dia não dá mais, né? A gente tem que se empoderar mesmo disso para saber quais são os limites do que a gente está fazendo. E a gente que é mulher e está no mundo acadêmico, é uma afronta constante, né? É uma afronta constante.
E aí tem aí a Juliette também trazendo outro depoimento, né? Que trancou o curso de filosofia por 6 anos, retornando agora na pandemia, porque era difícil conciliar o trabalho, os estudos, os cuidados da casa e da minha filha. Nas aulas, quando levava minha filha, eu era convidada a me retirar porque estava atrapalhando o andamento das aulas. Sim, muito comum isso, né? Muito comum. Inclusive, tem alguns cursos, eu vejo essa iniciativa bem legal no curso de serviço social, que é uma creche, né? Uma creche na universidade para que as mulheres possam cursar. Então, os filhos ficam na creche. A universidade que eu sei que tem isso é na USP, né? Já até visitei lá. Tem no curso de educação uma creche voltada para os filhos das estudantes, para que elas possam ir para a aula e os filhos ficarem na creche, né? A Taliba, quer falar? Boa noite a todos, a todas, aos professores, aos colegas. Professor, é o seguinte, eu queria, antes de fazer a pergunta, fazer um relato com relação a isso, a questão da presença feminina no curso de filosofia, né? Eu me lembro que eu nem tinha percebido isso, essa diferença, né? Essa discrepância entre a questão dos alunos, a questão do próprio machismo no curso. Isso quem me alertou foi numa aula do professor Sérgio. Ele falou isso, e depois, a partir dessa fala dele, eu percebi realmente a questão da diferença, né? Tanto na questão do número de alunos, professoras, também a questão do estudo de filósofos, né, que a gente vê muito pouco ao longo do curso, né? Então, realmente, a gente percebe essa discrepância com relação ao machismo, né? Como a presença forte, né, desse machismo, não só no curso de filosofia, mas em diversos cursos, né? A gente vê essas características ao longo do tempo na academia, a gente vê essas características, não só questões de mulher, homem, também as características sociais, né? Tal classe vai mais para aquele curso, tal classe vai mais para aquele curso. Então a gente não percebe só isso, né? Percebe todo um meio social que é desenhado a academia, que também automaticamente se reflete na sociedade que nós vivemos, né? É muito difícil você ver um aluno acadêmico negro, pobre, no curso de Direito. É muito difícil você ver isso. Você vê um acadêmico, um homem, no curso de Pedagogia. E, ao mesmo tempo que ele é inserido lá, já é discriminado. Poxa, tu vai fazer um curso em que é predominantemente mulheres, já sofre o machismo, né? O próprio aluno, homem, sofre o machismo com relação a participar de um determinado curso, em que a maioria das pessoas que lá cursam são mulheres, né? Então, a gente vai ver ao longo do tempo que a gente permanece na academia, a gente vai percebendo isso, e também percebe que isso se reflete automaticamente na sociedade em que nós vivemos, né? Principalmente na sociedade aqui no interior do Ceará, do interior do Ceará. Então, isso é muito presente. Mas, professor, é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou a favor que o mundo seja dominado pelas mulheres. Além de que elas pelo menos, sem elas, eu sempre tive essa presença feminina muito no meu meio, né, professor? Não só por ser criado pela minha mãe, ver o tanto que ela era guerreira, mas ao meu redor tive professoras maravilhosas, mulheres que realmente me incentivaram. Então, eu sou a favor que o mundo seja dominado pelas mulheres, né? Isso é o que vamos colocar. Mas, tirando as brincadeiras, eu quero perguntar, professora, qual é a sensação de ser mulher, professora, estudante, no mundo atual, no mundo governado por pessoas em que a intolerância é como fosse proposta de governo? Me sinto cansada. A gente está cansada, né? As mulheres estão bem cansadas dessa situação. Mas é um cansaço que a gente tem que superar, matando um leão por dia, né? E assim, enquanto educadora,
eu penso que, assim, eu não acredito nessa coisa devocional da missão, não. Mas eu sou um pouco romântica, sabe? Eu acredito que se eu estou na educação é para tentar fazer a diferença, para transformar. Se um dia eu não acreditar mais que a educação seja capaz de transformar as pessoas, eu não quero mais estar na educação. Eu realmente acredito no poder transformador da educação. E que a gente vai falando aqui para vocês que são poucos perante o mundo, né? Mas vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e a gente vai conseguindo desconstruir. Claro que, assim, eu também não acho que esse discurso, cada um fazendo sua parte, vai dar tudo certo. Mentira, não vai. Não é isso que resolve os problemas, né? Nós temos que ter uma articulação séria, politicamente séria, para dar conta, né, num país como o nosso, de enfrentar o machismo, o patriarcado, as violências estruturais que a nossa sociedade tem, né? Então, a gente acaba tendo que ter muita organização, né? Eu sou do perfil que acredita nas organizações sociais, eu acredito que a gente precisa estar em coletivos, então eu faço parte de alguns coletivos, sou organizada politicamente, né? Para que a gente consiga transformar essa sociedade num lugar melhor para todo mundo. E aí você brinca que eu quero que o mundo seja matriarcado, que nem o pessoal falou aí, que o mundo seja dominado pelas mulheres. Eu não quero, não. Deus me defenderá. Se eu não dominei minha vida, quanto mais o mundo. Então, assim, eu acho que o feminismo luta pela igualdade mesmo dos espaços, né? A gente tem que ter esse domínio, assim, democrático, né? Dissoluto. Aliás, vamos destruir esses domínios, né? Não quero substituir o machismo pelo feminismo, não. O feminismo, ele é benéfico para os homens, né? O feminismo, ele não é só para mulheres, aliás, ele não adiantaria nada se fosse só para mulheres, né? A gente ia falar de nós para nós mesmas, aí não adianta. O feminismo tem que transformar os homens, né? E aí a Lila está falando aí, não, o Kevin perguntou, as mães também colaboram com o machismo dos filhos? É exatamente isso, a gente acaba reproduzindo o machismo, né? Então não é que a mãe colabora, mas ela está embebida dentro dessa rede estruturada no patriarcado que faz com que ela reproduza o machismo. Então, assim, eu não gosto de dizer, essa mulher é machista, porque a gente inviabiliza ela. Então, a gente pode pensar o seguinte, as mulheres, elas acabam reproduzindo o machismo, e muitos homens também. E a gente não pode colocar só na mulher a responsabilidade de desconstruir o machismo, o patriarcado, não, porque muitas vezes essa mulher está sob uma situação de violência que não permite ela se repensar, né? Então, não é só obrigação da mãe transformar o filho num menino consciente, depende da sociedade como um todo, depende de nós, educadores, depende da igreja também, depende de um monte de articulações que são públicas para que a gente consiga desconstruir essa sociedade tão injusta e tão opressora com a mulher e com os homens também, tá? Porque os homens também são oprimidos pelo machismo. Samuel. Parabéns, professora. A senhora, através de sua fala bem objetiva, deixa clara a luta que muitos devem enfrentar para conseguir ter voz e vez em meio a uma sociedade que tenta calar a mulher. Mas a senhora e tantas outras estão aí para fazerem a diferença. Parabéns. Muito obrigada. Eu não queria fazer essa diferença toda, né? Isso vira uma missão quase impossível. Eu fico aqui tentando, mas sozinha não tem jeito, não. Vocês têm que todo mundo se engajar, todo mundo participar dessa mudança. O professor Hermínio começou perguntando exatamente como é que a gente pode fazer essa diferença, mudar as coisas, para todo mundo, né? A gente não pode, nas lutas políticas, a gente não pode esperar que os outros façam. Eu agradeço, fico feliz que vocês reconheçam o meu trabalho, mas ele é um trabalho realmente coletivo. Inclusive, esse material que vocês estão vendo, eu produzi com uma amiga minha, que é a Raquel Rocha, que é lá do podcast junto comigo, né? Homens são feministas e devem seus conjuntos de ações. Maria, eu não concordo muito que o homem é feminista, mas isso é uma postura minha, tem gente que defende que homens são feministas. Eu digo que o homem precisa de feminismo, que o feminismo beneficia os homens, mas eu não acho que os homens devam ser feministas, acho que eles devem apoiar o feminismo. Por quê?
porque os homens já tomam conta de tanta coisa na sociedade, né? Eles já articulam tantas coisas, já são donos de tantos conhecimentos, já têm o protagonismo em tantas coisas, agora eles querem ser feministas também. Na minha visão, não é coerente. Eu acho que o homem deve apoiar, conhecer a luta feminista, mas ele deve deixar a mulher ser protagonista do feminismo. Porque quando o homem quer ser feminista, eu fico desconfiada que ele está querendo se beneficiar dessa luta pessoalmente, sabe? É uma postura minha, tem pessoas que pensam diferente, tá? Está acontecendo a semana do colóquio de mulheres filosofia na UFS, eu tenho visto, tá muito legal, muito bom mesmo, Juliette, tá? Um evento bem bacana, muito cheio de discussões preciosas para a gente ir conhecendo. E tem muitos livros também, né? Esse curso esses slides que vocês estão vendo é da escola As Pensadoras, que eu dei um curso lá sobre isso, né? Um curso muito mais profundo. Eu não tenho condições de passar ele todo aqui para vocês, mas é um curso completo, né? Sobre todas as filósofas, falando da teoria de cada uma delas e tal. É um curso que foi dado por essas escolas pensadoras. E lá também tem muito conteúdo bacana, tem livro. Lá na UFS, no Seminário das Mulheres, vai ser lançado um livro sobre filósofas também. E tem textos de pensadoras brasileiras e pesquisadoras brasileiras sobre essas grandes pensadoras na história da filosofia, todas elas. E aí, gente, mais o quê? Mais alguma pergunta para a professora? Alguém quiser fazer com o microfone ligado? Então, a gente agradece, né, nós que fazemos o PIB de Filosofia e também o Cerco Cultural Itinerante, a professora Débora, pela contribuição nessa noite, nessa linda formação no ciclo de debate sobre o ensino de filosofia e formação de professores. Este 8º encontro nós tivemos hoje, né? Muito grato pela sua contribuição para a nossa formação, né? No curso de filosofia da UVA. E a gente, agora, neste momento, nós deixamos aí a sua palavra pelas considerações finais. Muito bom, gente. Agradeço demais poder estar aqui com vocês. Eu estudo sobre filósofas, mas me dedico muito à questão do ensino de filosofia, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem, né, de colocar a filosofia na prática, levar isso para transformar a vida dos nossos estudantes. E vocês que estão dentro do PIBID, que estão se formando enquanto professores, acreditem, né, nesse potencial de transformação que 10 anos, e com todas as dificuldades que a gente enfrenta, todos os dias a gente também vê os nossos alunos pensarem, criticarem e não serem levados por essas ondas negacionistas, por essas ondas anticientíficas, e a filosofia dá essa capacidade crítica para os nossos alunos questionarem e não caírem nas fake news e coisas do tipo. E quando a gente faz isso usando o pensamento das mulheres, melhor ainda. Então, queria encerrar com esse belíssimo poema da Conceição Evaristo, poeta brasileira, negra, maravilhosa. Assim, é aquela coisa, ela não é filósofa, mas a poesia dela é de uma potência, de uma grandiosidade que é filosófica, né? Ela não está no cânone dessa coisa eurocêntrica, mas tem aqui uma potência muito grande. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me feita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz.
Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Conceição Evaristo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, professora Débora. Eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Daniela Carvalho, a nossa supervisora do PIB de Filosofia. Boa noite a todos. Em nome do Sebo Cultural e do PIBID, gostaria de agradecer a participação da professora Débora, né? A belíssima explanação dela, isso não só no quesito da educação feminina, da educação em relação à mulher, a mulher filósofa, mas em todos os aspectos, né? Eu acho que aqui a gente pode ter uma visão ampla do lugar da mulher, no sentido que ela deve ocupar, ou que ela deveria estar ocupando. Então, professora Débora, nosso muito obrigado, né? Eu que também acompanho o seu canal, acompanho também a página também no Instagram, inclusive isso faz com que os nossos alunos, os nossos bolsistas também do PIBID, e os alunos também que estão aqui da graduação em filosofia e também de outras graduações, possam também agregar e procurarem não só na filosofia as representações femininas, mas também em outras linhagens, né? Em outras ciências, que na verdade acaba ficando um pouco omisso, né? Infelizmente, ainda a mulher tem que ainda conquistar muito espaço e também, né, nós como mulheres que estamos como educadoras, também transmitir isso também no campo da sala de aula. Inclusive, alguns dos comentários que os colegas estavam falando aqui no chat, também me coloquei muito na situação, né, sou professora atualmente da EP aqui do Liceu de Sobral, e muitos dos alunos também me perguntam, professora, a gente não vai, né, dependendo do momento que a gente está vendo no contexto histórico, professor, a gente não vai também estudar filósofas, não, né? As mulheres não participavam, não, em que momento as mulheres vão começar a participar? Inclusive, eu procuro dar, inclusive, essa ênfase um pouco melhor, né? Até mesmo quando a gente está vendo a introdução à filosofia moderna, né? A participação também das mulheres, e aí nesse quesito, inclusive, da Silvia Frederico, que você colocou, acho bem interessante essa obra, também tem aqui essa obra, recentemente estava estudando uma disciplina do mestrado, e eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar entender, e não só entender, mas também fazer com que nossas ações possam se conciliar também com essas conquistas, né, que vão se tecendo ao longo do tempo. Então, professora Débora, o nosso muito obrigado, e contamos com você também em outras parcerias futuras, tá certo? Conte também com a gente. E com isso, a gente encerra o encontro de hoje, né? Agradecendo a participação de todos, as contribuições da professora Débora, a Daniela, ao Genilson, ao Silas, ao Cirineu, a Raquel e todos os que aqui estão participando desse momento conosco. Um abraço para todos. Professor, você pode parar a gravação? Gente, vamos só tirar uma foto, quem puder ligar a câmera, por favor. Quem puder